se faz de louco para passar melhor. Tem gente assim? Se faz de louco para passar melhor? Tem não, né? É claro que tem. Aqueles que se faz de louco para passar melhor. E o salmo de hoje fala disso. Que alguém que se fez de louco para passar melhor. Olhe lá o que aconteceu. Está aí no Salmo 34. Salmo 34. Eu vou começar hoje, mas não termino hoje. Salmo de Davi. O personagem é Davi. Quando se fingiu de amalucado na presença de quem? Hein? Abimeleque. E por este expulso se foi. Quem era Abimeleque? Era um rei filisteu. Na realidade, Abimeleque, você vai ver o nome dele em 1 Samuel 21. O nome desse rei é Aquis, rei de Gate, filisteu. E Abimeleque é mais a dinastia. Vamos dizer assim que os faraós, era a dinastia dos faraós, mas o faraó tinha Menotep, primeiro, segundo, terceiro, né? E tinha vários nomes, mas aqui a dinastia dos reis filisteus, Abimeleque. Você vai precisar ter cuidado, porque no texto de 1 Samuel aparece Aimeleque, mas Aimeleque é um sacerdote. E aparece Aquis. Aquis é o rei. É o rei. Davi estava num imprensado muito grande. Aqui foi coisa de loucura mesmo. Porque ele estava perseguido por Saul. Saul era o rei. Davi era ungido, mas não assumiu o rei ainda. E Saul procurava tirar a vida de Davi. Isso não foi de um dia para outro, demorou. E Davi precisava fugir. E ele, na iminência da morte, ele fugiu para os filisteus. Isso é muito perigoso, é coisa de louco, sabe por quê? É coisa de loucura mesmo. Porque os filisteus, quem eram os filisteus para Davi? Era aquele povo de quem Davi havia matado o seu maioral, Golias. E ele foi e entregou a sua espada, a espada de Golias, para o sacerdote Aimeleque guardar. E ele colocou atrás da estola sacerdotal, enrolado num pano, e lá ficou. O sacerdote não vivia armado, mas tinha a espada guardada por causa de Davi, que pediu para guardar. E agora Davi chega na casa desse sacerdote e diz: me arranja uma espada aí, que eu fugi as carreiras. Não que fugi, mas eu estou numa missão. Ele até mentiu, viu? Estou numa missão aí que o rei me incumbiu, e é urgente, nem arma eu peguei. Que informação é essa? Coisa bem desencontrada já, né? E o sacerdote disse: eu só tenho aqui aquela espada que você deixou aqui, a de Golias. Boa demais, me dá pra cá, não tem outra? Essa mesmo. Imagina o tamanho da espada, né? O tamanho da espada. E ele vai levado à presença de Aquis, rei de Gade. Já pensou, e ele disse agora: e agora? O determinado pastor disse que Davi sai do espeto e cai na brasa. Além de queda, leva um coice do animal. E ele vai à presença do rei. E agora? Quando ele chegou lá, disseram: tinha um camarada de Saul lá, prisioneiro. Esse é aquele que matou Saul, que matou Golias, e que o povo aclamou. E Davi entre os milhares, 10 milhares. E isso levou Saul a ficar com muito ciúme, inveja, e procurar tirar a vida de Davi. Então Davi, sabendo que estava chegando numa terra inimiga, perigosa, inimigos perigosos, ele se fez de louco.
Ele começou a pular nos postes do prédio, né? Fazer macaquice, né? Fazendo louco mesmo, né? E começou a babar, deixar a barba cair pela boca e dizer besteira. Aí o rei disse: vocês não acham que já tem doido demais aqui, não? Vocês ainda trazem esse para fazer doidice na minha presença? Manda esse homem embora. Davi escapou, foi embora. Davi foi embora mesmo. Quando chega lá, o chafu dele, passar de tempo, chegou lá também e contou o que estava acontecendo. E Davi está aí. E lá vai Saul manda perseguir Davi novamente. Mas o que é certo, Deus poupou a vida e ele assumiu o trono do reinado de Israel. Não vou entrar em detalhes agora. Mas essa situação é quando Davi estava extremamente em perigo de morte mesmo, de acordo com o canto que foi aí, a água fundando mesmo, poço profundo. Você entenderá essa história melhor se você ler 1 Samuel capítulo 21 e 22. Eu tenho no culto de oração aqui quarta-feira, em preparação para hoje à noite. 1 Samuel capítulos 21 e 22. E este é um salmo messiânico, porque Davi era rei mesmo, não havia assumido ainda. Jesus, sabemos que ele é rei também, mas vai assumir o trono aqui pessoalmente aí depois. Mas Davi, ele então se coloca aqui como sendo um agente que representa o Messias. Mas a irmã tem tudo a ver com o salmo, irmã Rita, irmão Ivonaldo. Vocês leram? Porque o salmo fala de Jesus, o salmo fala da rejeição a Jesus, o salmo fala do sofrimento de Jesus, da perseguição a Jesus e o que fizeram com Jesus. Então tem tudo a ver com o salmo, sim, o que os irmãos participaram nesta noite. Mas o salmista, ele toma uma iniciativa nobre. Você sabe que Davi é um dos maiores salmistas, ele é chamado mavioso salmo, o mavioso salmista de Israel, o mavioso salmista de Israel. Dos 150 salmos, temos certeza de que pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi. Praticamente a metade, não é? A metade dos salmos foram escritos por Davi, além de outros que não está bem definido e que poderá ter sido ele também, mas certeza 73 salmos foram escritos por Davi. E ele faz algumas declarações importantes. E eu achei interessante a forma que W. Grisby divide esse salmo em 4 partes. E eu só mudei as palavras aqui, porque são instruções de Davi. Então nós estamos aprendendo com o salmista hoje à noite, aprendendo com Davi. E ele toma então a decisão que está expressa a partir do início do Salmo 34. E foi: bendirei o Senhor em todo o tempo. A decisão que ele tomou em bendizer a Deus, em engrandecer a Deus, em dignificar, mostrar que ele é digno, mostrar que ele merece o louvor. Bendirei ao Senhor, o Senhor em todo o tempo. E note que esse Senhor, mais uma vez aparece, o Senhor gravado todo em maiúscula, em todo o tempo. Irmãos, nós estamos aqui hoje à noite, domingo à noite, para o culto de bendizer o Senhor, de adorar o Senhor. Mas como foi o seu dia? Hein? Como foi o seu dia? Deus sabe como foi o seu dia. Deus sabe como foi a sua semana. E se nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, com o salmista, bendizer ao Senhor em todo o tempo, em toda a nossa vida, bendizer ao Senhor. Aquilo que nós fazemos, Paulo reitera isso, que foi uma antecipação do que Paulo disse: tudo o que fizer, seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, que façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Bendizei ao Senhor, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então, aqui a lição principal: bendizer ao Senhor. Quantas pessoas apenas têm a preocupação em bendizer a sua organização, talvez a sua denominação, talvez a sua família, talvez a sua própria vida, seus feitos,
Vamos enaltecer a Deus, o que Ele faz, o que Ele é primeiramente, então o que Ele faz. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Foi a decisão do salmista. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então Davi se ocupava em cantar coisas boas, não é verdade, Cadmiel? Se ocupava em cantar coisas boas. Não limitava-se então ao templo. Esses salmos que ele compôs, o garanto, não foi tudo no templo, foi em situações dificílimas. Aqui foi na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Saul estava lá, vendo a hora morrer. Mesmo assim ele temia Deus, ao ponto de, quando Saul, perseguindo a ele, entrou na caverna, ele se recolheu. Aí diz que Saul entrou, passou lá para se aliviar. Então fez um banheiro lá. Aí Davi, bem caladinho lá, deixa eu mostrar a ele que eu estou poupando a vida dele. Pegou a ponta da bata dentro do vestidão dele, da roupa dele, pegou a espada e cortou um pedaço para depois mostrar a ele aqui. Não te matei porque eu não quis. Tá aqui, só roupa está guardada aí, foi eu, lá naquela caverna lá. Então, mas Davi bendizia ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estava sempre nos seus lábios. Quem bendiz ao Senhor e louva ao Senhor, irmão, não tem tempo para conversar besteira, não. Não tem tempo para fofocar, não. Não tem tempo para fazer chafurdo com a vida dos outros, não. Pede perdão pelos seus próprios pecados, se rende perante Deus e procura adorá-lo onde está, porque quando vem para a igreja é uma continuação da sua vida de adoração dentro aqui da igreja. Amém? Então nós precisamos aprender sim com o salmista. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. As palavras do crente no louvor e no falar alegram outras pessoas, encorajam outras pessoas, levam a exultar em Deus. É diferente, né? De alguém que passa 15 minutos com você, você sai arrasado, falou na vida de todo mundo, falou tanta besteira, tanta coisa, maldisse tanta gente, botou tanta gente para baixo. E a forma mais desonesta da pessoa se projetar é falar dos outros. A forma mais desonesta, alguém já disse isso, que a forma desonesta de se exaltar e exaltar a si próprio é tentar denegrir a imagem dos outros. Então é importante que nós aprendamos com o salmista. E ele disse que vão os humildes se alegrar. Quem se alegra com o Senhor? Os humildes. Os crentes se alegram no culto, os crentes se regozijam no Senhor no culto. O crente não chega arrasado no culto, sai pior do que chegou, não. Ele confessa seu pecado, se alegra em Deus. Deus é misericordioso, é rico em perdoar, renova as suas forças no Senhor cada dia, na palavra do louvor, na oração, nos cânticos de adoração ao Senhor. Engrandecer comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, aqui tem uma coisa importantíssima, irmãos. Davi se agregava para exaltar a Deus, louvar ao Senhor. Exultai ao Senhor comigo, engrandecei ao Senhor comigo, a uma lhe exaltemos o nome. Aqui é o culto congregacional. Quando as pessoas não têm o prazer de vir à igreja porque estão com a sua vida arruinada e não querem melhorar, não querem pedir perdão a Deus, não querem pedir misericórdia a Deus, continuam como Caim. Irmãos, isso não é de Deus. Peça misericórdia a Deus. Senhor, tira esse mal de mim, em nome de Jesus. Tira esse espírito mal. Isso é um espírito mal, é o espírito mal que está perturbando. Em nome de Jesus, se livra disso. Você é um crente. O crente não pode ficar, não é possesso não. Ele pode ser influenciado, mas não é possesso não. Mas se foi possesso, tem tudo para um diagnóstico muito perigoso. Você não nasceu de novo ainda, porque nem um crente pode ser possesso. Então, meus irmãos, é coisa séria ser um crente. E aqui Davi disse: engrandecei o Senhor comigo. Você tem prazer de vir aos cultos porque você ama o Senhor, ou porque alguém está pegando no pé, está cobrando? Eu sei que o pastor cobra,
eu tinha que acompanhar as famílias da igreja. Eu estava conversando com o pastor Marco hoje, quando voltávamos a Campo Redondo, ele falou que sobre cadeiras de manhã, não foi cadeiras, né? Cadeiras. E lá na Irlanda do Norte, na igreja do pastor Jacques Bennett, que ele já esteve aqui no Brasil, eu até disse, pastor Marco, o pastor Jacques Bennett tem uma virtude muito especial, sabe o que é? Ele fala português melhor do que qualquer um de nós brasileiros. Ele tem uma dicção louvável, né? Um português excelente. Ele é irlandês. Eu estive na igreja dele lá na Irlanda e lá ele é uma igreja grande, irmãos, é grande, um auditório grande. Vamos dizer, eu acho que a metade desse auditório aqui seria só o escritório dele, praticamente. O escritório dele é um espaço muito grande de terreno que a igreja ocupa. E aqueles bancos bem antigos, quase não cabe, chega até não, mas chega até aqui assim, o tamanho do banco. E tem as fileiras de bancos espalhadas, e o banco é colocado lá, é aquele banco bem grande, antigo, e tem uma porta. Por que essa porta? Entre um banco e outro? Porque família tal é aqui, família tal é aqui, família tal é aqui. Agora vai entrar lá, vai entrar. Cada um tem seu. Isso é uma tradição histórica dos presbiterianos lá na Irlanda, das igrejas históricas lá. Eles tinham esse costume. Bem, você pode achar um exagero e achar arcaico, mas lá tem espaço demais, é um espaço muito grande. E eu estava dizendo, rapaz, de uma certa forma, até ajuda para a questão organizacional. Isso ajuda, porque eu sei que quando a gente olha com os bancos aqui, alguns irmãos ficam deslocados sem saber que é o seu lugar mais, que não é mais aquele lugar. A gente vê sempre o irmão naquele lugar, mas quando muda os bancos, ele não sabe mais qual é o seu lugar, tem que procurar um parecido, né? Olha, também está lembrando dela, perdeu. Mas às vezes ajuda, e quando você está orando, você tem na mente os locais dos bancos quando está com as famílias, então ajuda nesse sentido, para que a gente organizar, listar, saber quem estava presente no culto, quem não estava, nesse sentido ajuda. Mas não vamos para o outro lado, que alguém chega, ei, sai daqui que é meu canto, e arranca o visitante, aí também, misericórdia, né? Não é por esse lado também não. Então, você não está fazendo isso não, mas está só evitando que faça. Mas o que nós vemos aí é que o prazer de estar no culto para adorar a Deus é muito importante. O lugar onde você sempre senta está ocupado com você todos os domingos. No culto de oração, não tem um culto de oração que você está marcado, o seu banco está empoeirado. Se ninguém limpasse toda vez, chegava, estava uma empoeira desse tamanho no lugar do culto de oração. Você nunca sentou no seu banco naquele canto. Muda isso, irmão, pede misericórdia a Deus, muda isso. Participe mais dos cultos na sua igreja e priorize, como vimos com os jovens ontem, uma desafiadora mensagem sobre oração. E porque alguns não crescem, estão medíocres espiritualmente falando, estão inibidos, estão raquíticos, porque não estão orando devidamente, não estão lendo a Bíblia, não estão se alimentando, não tem prazer em Deus, não tem prazer em Deus. A gente cantou que o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Canta isso demais, mas nunca leu o Apocalipse, nunca leu o livro de 1 Samuel, né? É toda a palavra, com a cara não, né? É toda a palavra, irmãos. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia como um todo, saiba isso. A primeira parte já é suficiente para a gente terminar, mas eu quero só dizer que vamos ter a sequência, porque aqui o Davi tomou uma decisão de bendizer ao Senhor, versos 1 a 3, em todo o tempo, isto é, sempre e junto a outros irmãos. Engrandecei ao Senhor comigo. O autor sagrado ecoa dizendo: não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Mas no verso 4 a 8, o salmista tem uma decisão de buscar ao Senhor, isto é, em oração, em meditação, em clamor, se refugiando nele. A forma de buscar ao Senhor, versos 4 a 8. Eu peço que você leia em casa, normalmente, sabe, com todo cuidado, e atente para essas divisões. Já os versos 9 a 16, o salmista tem uma decisão e aclama a temer ao Senhor. A temer é um convite aos santos. Vós, os seus santos, temei ao Senhor.
aprendendo com quem já passou pela experiência, estava no poço, estava na caverna de Adulão, esteve na presença de um rei cruel, estava perseguido pelo reino da nação de Israel, mas Deus o abençoou e ele saiu, ele orou, disse: clamei ao Senhor, ele ouviu o meu clamor, deu folga a Davi, e agora ele podia andar na presença do Senhor pela fé. E por último ele chama para confiar no Senhor, verso 17 ao 22, são essas 4 visões dos Salmos. Confiar no Senhor, Ele responde às orações, responde às orações. Quarta-feira tivemos a oportunidade aqui de contar alguns exemplos, alguns testemunhos da igreja, alguns testemunhos da história da igreja. Aí contamos 4 testemunhos aqui, coisas que alguns aqui nunca viram, acontecidos que Deus agiu na história desta igreja aqui em Santa Cruz. E vamos ter um dia a oportunidade de trazer a lume esses exemplos e muitos outros para conhecimento, porque a Bíblia diz: narrai os feitos do Senhor, testemunhai da sua graça. Isso é mostrando o que Ele tem feito com o seu povo. Ele responde às orações, e disse o verso 18 que Ele está perto. Mas por último eu quero chamar você para o verso 22, é o último verso. Desculpe, o verso é 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quem será condenado aqui? Quem não confia no Senhor. Porque dos que nele confiam, qual é a declaração? Nenhum será condenado. Nenhum. Quantos crentes tem aqui? Levante a mão. Quem é crente de verdade? Imitação não vale. Você nunca será condenado, irmão. Amém? Amém. Se você é um crente verdadeiro, nunca será condenado. Por causa de quem? Do Senhor. Não é por sua causa. Você não é essas coisas não. E você sabe disso. Mas o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Convido você para próximo domingo voltar, para a gente continuar na sequência aqui dentro desse salmo maravilhoso. Leia-o durante a semana várias vezes. Vou trazer algumas coisas mais aqui no próximo domingo acerca desse salmo. Recomendo o contexto do salmo.